Fala empreendedor, hoje eu estou aqui para falar com você de um livro que mudou a minha visão sobre gestão e tenho certeza que vai mudar a sua visão também. É um livro do Jim Collins que se chama Empresas Feitas para Vencer. No inglês chama Good to Great, né? Do bom para o ótimo. E ele aborda alguns assuntos que levam a entender por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não. Quando a gente fala, por exemplo, em determinados aspectos ao longo da nossa trajetória, né, de que é melhor feito do que o perfeito, a gente começa a entender que não necessariamente isso é o melhor para todas as situações na nossa vida. E aí o Jim Collins ele fala sobre um aspecto que ele chama que o bom é inimigo do ótimo. Tem várias empresas que, ao longo da sua trajetória, elas são empresas boas, são empresas que têm resultados significativos, mas elas nunca alcançam a excelência. E aí, a partir de 3 etapas, ele começa a desvendar alguns aspectos do que levaram empresas, em comparação com empresas semelhantes ou em comparação com todo o mercado em que elas estão inseridas, o que fizeram dessas empresas de fato se tornarem empresas 10 vezes melhores do que outras no comparativo. E aí a gente começa a abordar isso, é o que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Foi um vídeo que de fato mudou a minha visão sobre gestão. Eu tenho formação em engenharia, comecei a trabalhar na área de finanças, mas no momento em que eu descobri esse livro, entendi o que levava uma empresa com os aspectos de gestão, da sua liderança e da formação de equipe, a partir do momento que eu entendi isso, comecei a, de fato, implementar as ações que fariam sentido para ter uma empresa excelente. E aí o primeiro tópico que ele aborda dentro dessas 3 etapas é relacionado a pessoas disciplinadas. Quando a gente entende o aspecto de disciplina, ele não necessariamente é um aspecto ruim, ou seja, a disciplina, muitas vezes, ela é interpretada como algo que você precisa se desgastar para poder executar determinada ação. Mas isso deve ser desconstruído, principalmente porque a disciplina ela é muito importante na construção de resultados duradouros, de resultados permanentes. A constância na execução de determinadas ações faz com que você, de fato, atinja a excelência, e é isso que a gente vai abordar nesse vídeo agora. O segundo aspecto que ele fala é o pensamento disciplinado. E aí, existe um aspecto no livro que é falado em que, ao longo da construção de uma empresa excelente, você tem um determinado momento que há uma ruptura, fazendo com que essa empresa, os seus resultados, se descolhe de todas as outras empresas no comparativo do mercado. A terceira etapa que ele fala são ações disciplinadas. E a gente vai entrar em cada uma dessas etapas agora. Jim Collins aborda na primeira etapa um conceito que é chamado de liderança de nível 5. Um líder de nível 5 ele tem 2 características principais, que é uma unidade pessoal muito forte e uma firme vontade profissional para atingir resultados duradouros. E aí existe uma escala em que você tem o líder de nível 1 até o líder de nível 5, que faz com que as empresas que realmente, de fato, têm um líder de nível 5 consigam ter resultados muito melhores do que todas as outras no comparativo que nós temos. O líder de nível 4, para vocês entenderem, por exemplo, ele consegue atingir resultados muito bons, só que se ele sai da empresa, a empresa já não consegue atingir os mesmos resultados. O líder de nível 3, por exemplo, ele é um ótimo gerente, ele tem uma capacidade gerencial muito boa, só que, ao mesmo tempo, ele não é um líder que conseguiu ainda formatar uma empresa autossuficiente com pessoas disciplinadas, com pensamento disciplinado e ações disciplinadas. Então, o líder de nível 5 é uma característica muito grande de empresas que de fato conseguiram sobressair em relação a todas as outras do mercado. E aí ele aborda um outro aspecto ainda relacionado a pessoas, que é o conceito de primeiro quem, depois o quê. Muitas vezes, quando nós vamos montar o nosso time, né, a nossa equipe dentro da nossa empresa, a gente acaba contratando pessoas por uma necessidade ou por alguma atividade que nós queremos desenvolver de curto prazo, porque nós temos uma demanda para atender determinados clientes. E aí, essa contratação ela pode se tornar um peso, porque não necessariamente você vai ter uma pessoa certa dentro do barco. E aí ele traz esse conceito de que primeiro você precisa entender quais que são as pessoas certas, trazê-las para dentro do barco, e só então, com as pessoas certas, com as pessoas que têm as características adequadas, que vão levar a sua empresa para uma performance elevada, só então você define em conjunto com essas pessoas o que de fato deve ser feito. E aí ele traz um conceito que não basta ter as pessoas certas, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Quando a gente entra na segunda etapa, que é o pensamento disciplinado, ele traz
um aspecto que você precisa enfrentar a verdade nua e crua. E aí você não pode perder a fé durante esses determinados momentos que você estiver passando por dificuldade. Ele traz alguns exemplos, por exemplo, de prisioneiros que ele chama de paradoxo de Stockdale, em que prisioneiros de guerra, quando eles têm uma esperança de que eles vão ser soltos no próximo Natal ou no próximo dia de ação de graças, eles acabam tendo uma característica diferente de outros prisioneiros, por exemplo, de que eles enfrentam a realidade, ou seja, eles estão dentro de um cárcere, eles estão sob uma condição de cerceamento da sua liberdade, mas ao mesmo tempo eles mantêm uma fé, só que eles não colocam isso em uma data específica, eles não têm uma esperança baseada em alguma definição, eles têm uma esperança de que algum dia, possivelmente, pode ser que eles tenham a sua liberdade, mas eles enfrentam aquela realidade da forma como ela é. Eles não fantasiam a realidade de alguma outra forma, tentando entender aquilo do modo diferente do que de fato acontece. E aí é preciso enfrentar a realidade nos nossos negócios para entender o que de fato precisa ser feito. E muitas vezes a realidade que nós encontramos no nosso negócio pode desanimar a gente, ou a gente pode achar que, poxa, vamos fazer uma próxima venda, uma próxima Black Friday, ou vamos ter umas vendas de final de ano muito boas. Isso não acontece, a gente acaba perdendo a fé. E é o exemplo que ele traz, a analogia que ele traz dos prisioneiros, que esses prisioneiros que mantinham uma fé baseada em um evento específico, muitas vezes sucumbiam e não conseguiam sobreviver. E aqueles que, de fato, enfrentavam a realidade, conseguiam entender que possivelmente eles teriam a sua liberdade, mas não necessariamente aquilo iria acontecer, esses de fato conseguem ter ações disciplinadas, um pensamento disciplinado que vai fazer com que eles sejam sobreviventes em relação à realidade que ele está encontrando. E isso se aplica muito às nossas empresas, principalmente porque se nós entendermos quais são as ações necessárias de forma constante, mesmo que nós não tenhamos em uma data específica um resultado que nós estávamos almejando, nós vamos conseguir construir planos de ações para reverter esse cenário e num futuro, a partir desse pensamento disciplinado, com as pessoas disciplinadas, a gente vai passar a ter ações disciplinadas que vão levar a gente a ter resultados muito melhores do que aquilo que a gente tinha anteriormente. E aí entra agora um conceito chamado de porco-espinho, que é, para mim, o ponto alto desse livro. O conceito do porco-espinho é o seguinte: imagine que você tem uma raposa e um porco-espinho em um determinado ambiente da natureza. A raposa, na natureza, ela cria várias estratégias para conseguir atacar o porco-espinho e ela é muito astuta, ela consegue desenvolver várias estratégias para tentar esse ataque. Mas o porco-espinho, ele tem uma única habilidade, ele consegue se fechar dentro da sua proteção de espinhos. E mesmo ele sabendo fazer exclusivamente apenas uma coisa, ele é muito bom nisso. E a raposa nunca consegue atacar o porco-espinho de forma efetiva em função dessa característica que ele tem. E aí entram 3 círculos que são colocados dentro do livro, que são importantes para a gente entender aquilo que de fato nós conseguimos ter resultados extraordinários. O primeiro círculo é aquilo que aciona a sua paixão, aquilo que você tem uma paixão profunda por fazer, aquilo que pode ser que você considere um hobby ou aquilo que você já tenha uma paixão por aquilo e que é prazeroso para você enquanto você desenvolve aquela atividade. O segundo círculo é aquilo que você pode se tornar o melhor do mundo, aquilo que você tem uma habilidade muito melhor do que as outras pessoas, você conseguiu desenvolver isso ao longo do tempo. E o terceiro círculo é aquilo que aciona o seu motor econômico, aquilo pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E aí, imagine que você tem esses 3 círculos levemente sobrepostos e numa sobreposição no círculo delas, você tem a junção daquilo que é a sua paixão, as suas habilidades e aquilo que é absorvido, é demandado pelo mercado. Quando a gente entende isso, que isso se aplica tanto para pessoas quanto para empresas, a gente começa a entender que se você conseguir desenvolver um modelo de negócio, mesmo que tenha um único produto ou um único serviço, mas que esteja dentro
dessa sobreposição dos 3 círculos, com certeza você vai ter resultados muito melhores do que se você focasse apenas em um círculo em detrimento de outro. Então pense nisso, e mesmo que você não consiga se tornar uma pessoa, ou que a sua empresa não se torne uma empresa que tenha características muito boas nesses 3 círculos, só de pensar nesse tipo de característica, naturalmente eu tenho certeza que a sua empresa já vai começar a desenvolver produtos e serviços muito melhores e que tenham também uma característica de absorção do mercado, que você consiga ser pago e muito bem pago por esse produto ou serviço. A partir do momento em que você entende que você tem pessoas disciplinadas, colocou as pessoas certas dentro do barco, trabalhou a liderança para atingir uma liderança de nível 5, conseguiu estruturar o pensamento disciplinado, ou seja, você consegue enfrentar a realidade nua e crua e você entende quais são as características que vão te levar a ter uma empresa extraordinária. É preciso formatar uma cultura da disciplina. Não apenas uma disciplina por si só, mas uma cultura dela. Naturalmente, quando você tem pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado, você consegue desenvolver ações disciplinadas. Pessoas disciplinadas, por exemplo, não precisam de gerenciamento no detalhe. Essas pessoas naturalmente já vão conseguir desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, sem que você tenha que ficar microgerenciando as suas atividades. Quando você tem uma cultura da disciplina, você passa a ter menos burocracia, porque você não precisa de processos engessados para compensar alguma ineficiência da sua equipe ou algo que você esteja fazendo que não esteja levando a sua empresa a resultados extraordinários. E a partir dessa cultura da disciplina, eu tenho certeza que a sua empresa vai passar a desenvolver ações que vão levar a resultados extraordinários também. E aí a gente entra num último tópico que fala sobre aceleradores tecnológicos. Muita gente acha que as maiores empresas do mundo só conseguem atingir resultados extraordinários por meio da tecnologia. Mas o Jim Collins, por meio de um estudo vasto, com diversos pesquisadores, muitas entrevistas e entendendo um histórico de muitos anos de empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, conseguiu entender que não é a tecnologia o meio que vai fazer com que uma determinada empresa atinja um resultado extraordinário. Muito pelo contrário, é a partir da cultura da disciplina, a partir do pensamento disciplinado, das ações disciplinadas, é que se consegue atingir resultado muito acima da média que você tinha de expectativa. Só que as melhores empresas que atingiram resultados extraordinários, elas tiveram uma capacidade de aplicação da tecnologia de forma pioneira, e aí elas não utilizaram a tecnologia como um diferencial, mas elas tinham uma cultura de forma que a inovação fazia parte do dia a dia da empresa e naturalmente, por meio de diversas ações ao longo do tempo, elas conseguiram atingir resultados muito melhores. E um aspecto que valida, que são as ações disciplinadas em conjunto com as pessoas e o pensamento disciplinado que levam a empresa a ter resultados muito melhores do que todas as outras comparativas, empresas semelhantes, que a gente passa a entender que não existe uma ação isolada ou alguma inovação disruptiva que vá fazer com que a empresa atinja resultados muito melhores. E sim uma constância de um pensamento, de pessoas que de fato querem atingir esses resultados todos os dias, que enfrentam as dificuldades, conseguem se tornar líderes melhores, pessoas melhores e que têm uma cultura voltada para fazer aquilo que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, atingindo resultados todos os dias. E a partir do momento em que você tem essa cultura da disciplina, existe um ponto de ruptura em que é trabalhado no livro, em que a empresa passa a se descolar dos seus concorrentes, porque a base dela, as pessoas, o pensamento, fez com que ela de fato atingisse esse ponto de ruptura. Então pense no resultado de uma empresa não como algo como se fosse do dia para a noite, mas como se você estivesse movendo um grande volante e aí, volta após volta que você tem desse volante, existe um determinado momento que acontece que ele passa, mesmo sendo muito pesado, ele passa a girar cada vez mais rápido e aí sim existe um ponto de ruptura que ele passa a girar cada vez mais veloz e os resultados da sua empresa
eles devem ocorrer dessa forma. Então pense numa cultura de inovação, numa cultura de disciplina como algo que você deve executar todos os dias e não apenas confiar na tecnologia ou confiar em determinados processos, porque são as pessoas que conseguem desenvolver os resultados da sua empresa, é a cultura da disciplina e é as ações, a execução diária daquilo que tem que ser feito que vai levar a sua empresa a ter resultados muito melhores. Bom, se você curtiu esse vídeo, se você acha que faz sentido para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo, se você quiser também continuar tendo acesso aos nossos conteúdos que a gente fala sobre gestão, liderança, inovação, empreendedorismo, siga o nosso canal, tenho certeza que vai ser muito útil na aplicação dos seus negócios, na gestão da sua empresa e na sua formação enquanto líder e empreendedor. Também curta, que isso vai fazer com que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas e aí sim a gente vai conseguir transformar a gestão dos negócios, que é de fato o nosso principal propósito com esse conteúdo desse canal. Espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.